Fala galera, aqui GSTV para mais uma aula aberta. Nessa aula eu vou falar de uma coisa muito importante que é visão e posicionamento de sentinela e como você deve se posicionar e aproveitar de cada sentinela. Tem que fazer aqui um pouquinho rápido porque eu vou falar de tudo desde o começo do jogo até o final do jogo. O que é mais importante que vocês percebam ou que vocês entendam nesse vídeo é que nunca vai ter uma receita de bolo certinha de tem que ser aqui, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Não, na maioria das vezes isso vai ser muito diferente jogo a jogo e você na hora vai ter que saber ler aonde você precisa de uma sentinela para você poder aproveitar o máximo possível o número de sentinelas limitado que a gente tem atualmente no jogo. Porém, atualmente cada um pode e deve participar um pouco, ajudar um pouco com a sentinela, já que tem amuleto, tanto o amarelo como o da vigilância, então todo mundo vai ter que ajudar um pouco com a visão em alguns momentos do jogo. Bom, eu tô com uma partida aqui criada pra mostrar pra vocês como funciona realmente no jogo, beleza, já entrou na tela. Em primeiro lugar, eu vou começar falando de como você coloca as sentinelas na rota inferior e como você se posiciona no começo da rota. Uma coisa importante que a maioria das pessoas não entendem muito na questão da sentinela é onde você tem que posicionar a sua sentinela se você quiser jogar agressivo. Então, isso pontua bastante junto com a minha aula anterior de freeze e avanço e tudo mais. Por exemplo, se a rota está aqui e você está no time vermelho, você precisa de uma sentinela neste arbusto ou neste arbusto para saber se vem alguém pela rota e uma sentinela que pode ser em qualquer lugar daqui assim. Desde aqui de cima até este arbusto e a trimoita. Porque você vai fechar toda essa passagem aqui e essa passagem aqui que são os dois lugares para você ser gankado. Porém, uma vez que, vamos dizer, o lado vermelho está aqui embaixo, você colocar a sentinela aqui é inútil. Você colocar a sentinela aqui é importantíssimo, certo? Essa sentinela aqui. E você colocar a sentinela aqui é inútil. Por que essa sentinela se torna inútil nesse momento? Porque se o jungler, vamos dizer você está aqui farmando, se o jungler inimigo aparece aqui nesta visão, até você recuar, ele te fechou aqui, ele te alcançou de alguma forma. Então você vai acabar sendo pego, independente de você ter a sua sentinela ou não. Então mais importante do que você colocar a sentinela é você saber onde você vai colocar a sentinela. Se você tiver avançado aqui, a sua sentinela tem que vir pra cá. Então ou você vai precisar colocar a sentinela aqui, ou você vai controlar o aronguejo pro seu time, que enfim, dura 1 minuto. No lado azul, se você tá com sua rota aqui, a sua sentinela tem que estar aqui na trimoita, porque se o cara vem e passa aqui na sentinela da trimoita, você vai acabar, na verdade até na trimoita já vai acabar sendo pego por trás. É um ponto que você tem que tomar muito cuidado, porque se você estiver na trimoita você tem que recuar muito rápido, tentar fechar o jungler, tentar sair de alguma forma, mas o correto, o que a gente até fazia, o que eu fazia com o meu time competitivamente, se eu fosse avançar, era colocar a sentinela aqui, ou mais à frente aqui, porque você veria quem entra por trás. No caso, se for o mid laner passando aqui, tem uma pequena visão com a torre, então dá pra acabar vendo, precisa de comunicação e muita visão de mapa do seu time. Porém, tendo a sentinela na trimoita já dá uma boa ajuda pra você poder recuar. Na rota superior é basicamente a mesma coisa, só que invertido. Eu vou pra rota superior antes de ir pra rota do meio, já que eu acho que a rota do meio ela tem muito mais variedade durante a fase de rotas. Na rota superior, você normalmente vai dispor de uma sentinela. Então, você tem que, por exemplo, colocar a sentinela que previna os dois lados, que é uma sentinela aqui, ou mais comumente aqui. Nesse ponto, você tem que tomar cuidado com quem vem da rota. E é basicamente assim que funciona a rota superior. Você guarda um ponto e toma cuidado com o outro. Na rota do meio, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você tem 6 entradas. 1, 2, 3... 4, 5, 6 e até, a bem dizer, a própria rota. Então tem muitas formas de você ser gankado. Então aonde eu coloco a minha sentinela, que normalmente eu vou ter uma ou talvez até 2 no começo de jogo para minha lane phase. É sempre importante você comprar uma pink. A pink ela é colocada melhor neste arbusto ou neste arbusto, que são visões importantes de você controlar para o seu time, e possivelmente o time inimigo vai ter uma sentinela aqui, e aí com a sentinela detectora você controla ela. Você colocar aqui é muito avançado, você provavelmente vai perder ela muito rápido, e aqui acaba sendo muito recuado, dificilmente você vai ver muita gente passando. Os lugares principais para você colocar a sua sentinela normal é aqui,
a invisível, porque aqui o inimigo ele só vai conseguir quebrar se ele pegar o buff da câmera, ou se ele já tiver o amuleto mesmo para quebrar, ou neste ponto aqui, que é o ponto espelhado. Se você acha aqui muito avançado ou prefere ter o controle do arbusto, vale guardar este arbusto ou este arbusto. Pro caso de você só ter uma sentinela, é perfeitamente possível você sobreviver na mid lane com apenas uma sentinela. Como? Vamos dizer que você só colocou essa sentinela. Quando você estiver se posicionando para farmar, você sempre fica deste lado. Você sempre fica num ponto onde, mesmo que você não esteja tendo essa visão aqui que a gente tem agora, a hora que o inimigo sair desse arbusto, você vai ter tempo de reação suficiente para só andar para cá e sair do gank dele. No caso, se você guarda do lado que eu guardei e fica aqui, ele sai já te dando as habilidades dele, já te dando o controle de grupo que ele precisa para te matar. O que no geral, normalmente os junglers vão ter algum gap closer, como por exemplo a própria Rek'Sai. Daqui pra cá é um túnel que o jungler inimigo vai te alcançar. Então o mais importante é colocar sentinelas e saber utilizar, saber como você tem que se posicionar para que elas sejam bem utilizadas. Pro dragão, se você tá no time vermelho, time de cima, as sentinelas importantes são aqui, uma, e em algum caminho por aqui, se você achar necessário, só jogar uma aqui pra cima e aqui na trimoita. Se você tiver aqui, uma no meio aqui e outra aqui, você vai saber qualquer movimentação do time inimigo vindo da própria base deles. É claro que a gente espera que você tenha a rota do meio avançada e que você consiga ter a visão caso alguém venha por este caminho aqui. Pro lado contrário, eu vou voltar pra base e venho com o túnel. Pro lado contrário, é um pouquinho mais simples, porque são apenas duas sentinelas. Você precisa ter uma sentinela neste arbusto e uma sentinela aqui, nessa posição onde você vai ver se o inimigo tá vindo por cima. Essas sentinelas, elas servem para prevenir, para impedir que o seu dragão seja contestado? Não. Elas servem para quando você estiver realizando o dragão, você saber que o inimigo está lá para contestar. Essas de cima aqui, elas servem, essa daqui e essa daqui servem para você prevenir o conteste, e essa aqui do meio normalmente para você prevenir que o jungler inimigo gaste uma habilidade para entrar no pit, ou às vezes um mid laner, uma LeBlanc, uma Ahri, para entrar no pit e tentar roubar com alguma habilidade, tentar sem o golpear ou mesmo com o próprio golpear, caso você não recue o dragão. Se o dragão, você tá no lado vermelho, você puxou o dragão aqui pra fora, fica bem mais difícil deles estarem aqui e conseguirem roubar. Agora vamos falar rapidinho de Barão e depois eu passo por algumas sentinelas importantes pro late game. O Barão, ele tem alguns pontos muito específicos para você guardar. Quer dizer, em primeiro lugar é importante que você tenha certeza de que o pit do Barão não tem sentinelas do time inimigo. Então uma sentinela detectora ou a lente de aumento é importantíssimo de você utilizar antes de você começar um Barão. A lente de aumento é mais garantida porque às vezes eu coloco a sentinela aqui e o inimigo tem uma sentinela aqui. E essa sentinela não revela esta, ou do outro lado, e acaba não vendo, e aí o inimigo vê você entrando e percebe que você está fazendo barão. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos dizer primeiro que você está no lado azul, o lado que a gente tem visão. Onde é importante você colocar sentinelas? Aqui nessa trimoita é legal, mas não é a sentinela principal. Quais são as sentinelas principais? Aqui, para você ter noção se vier um contest aqui por cima. E, na minha opinião, a mais importante é essa aqui, ou essa aqui em cima, caso você queira, você pode colocar aqui e aqui em cima ao invés dessas duas aqui. Essa aqui ela é mais segura, esse arbusto, esse mato é uma visão muito importante do mid pro late game, tanto este como este, porque é um mato de ligação direto da rota do meio pra selva, é o caminho mais rápido e é o caminho comum que as pessoas vão querer fazer. Então você ter a visão aqui, mesmo uma sentinela detectora, é importante também de você manter isso a favor do seu time. Se eu sou o lado azul e eu tenho essa visão, eu sei quando o time inimigo tá chegando para contestar ou tá chegando para roubar. E nisso eu recuo o meu barão, ou se já tiver vida suficiente para eu burstar e levar, eu finalizo o meu barão. No lado contrário, no lado vermelho, as sentinelas importantes, com duas sentinelas também dá pra fazer. Ou você coloca aqui, que na minha opinião é bastante recuado. Essa é uma sentinela para se você estiver baitando o barão, para você estiver iniciando para depois lutar. Ou as sentinelas para você realmente proteger é essa aqui embaixo, que apesar dela ser bastante avançada, é um ponto que é até seguro você vir. Você vem daqui, joga aqui e sai rapidinho. E o outro ponto seguro
Nesse arbusto, muita gente acha que esse arbusto vai ser bom guardar. Mas esse arbusto não é o melhor caminho para você guardar. Uma sentinela boa é aqui em cima ou imediatamente nessa parede aqui. Porque você já tem noção de quando o inimigo está chegando aqui. E se pintar uma luta, você tem noção também, você tem visão do recuo dele. Por que essa parte de cima eu estou abandonando ela? É muito pouco provável que o time inimigo esteja pronto para reagir vindo desta parte. Se tiver alguém para cima, talvez no máximo 2 jogadores. No geral, o time azul ele vai vir daqui, deste pedaço, e o time vermelho vai vir daqui, certo? Vamos imaginar que você está no time vermelho mais uma vez, você está com muita vantagem no mapa. Se você golpear o lobo inimigo, você vai ter muita vantagem para fazer esse barão. Porque o lobo, além dele te dar visão, ele fica seguindo os jogadores inimigos, os campeões inimigos, e assim você tem ainda mais noção de onde os inimigos estão. Agora vamos falar um pouquinho de algumas sentinelas que eu gosto de utilizar no late game. Os pontos mais importantes. Eu vou fazer no lado vermelho, que eu tô com uma stun lá, mas pensem sempre de forma espelhada. Como eu já apontei, essa sentinela aqui é importantíssima, então você dominar essa visão ofensivamente ou defensivamente, se você estiver jogando atrás, é muito importante. E a sentinela agressiva, que normalmente é esta aqui. Por que não aqui? Aqui é muito avançado e é muito fácil do time inimigo limpar ela. Aqui você vê a movimentação da torre superior, de onde o seu inimigo está andando, e também você, se tiver a detector aqui, você tem plena visão se o inimigo está fazendo vermelho, a Aquamina e o Krug dele. É muito raro que o inimigo tenha algum controle da própria selva se você tiver essas visões, se você tiver as sentinelas nesses lugares. Defensivamente, você também tem que tomar controle dessas visões, porém, é ainda mais importante que você deixe o seu inimigo sem sentinelas. Jogando ofensivamente aqui, você pode colocar o totem vigilante aqui, 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 até aqui atrás, assim, que ofensivamente, quando você está jogando pra cima, é tranquilo que você não negue totalmente a visão do inimigo. A menos que você queira, claro, realizar um bait. Porém, defensivamente é importantíssimo que você negue a visão do inimigo. Nesse lado da selva, aonde é importante? Esse arbusto aqui, é bom você controlar com detectora pelo azul, mas veja, é um arbusto que te dá pouquíssima visão de uma forma geral. Por quê? O jogador inimigo ele pode passar por aqui, mesmo bem na pontinha aqui, olha só. Ele ainda consegue transitar em todo este pedaço aqui, o que não é tão interessante. Então o ideal é que você coloque ele mais aqui nesse ponto, e se for necessário, você coloca uma detector aqui, ou limpa com um amuleto. Outra sentinela importante, claro, essa aqui, importantíssima, o principal arbusto de ligação para o lado azul. E outra importante, se você estiver fazendo um cerco nessa rota, é você ter uma sentinela neste corredor aqui. Uma vez que você quiser levar essa torre, você tem que guardar isso aqui, certo? Essa entrada. Se, por exemplo, você tem uma sentinela aqui, tem que ser uma aqui e uma aqui pra cima, para você guardar o seu flanco, para você não ser flanqueado. Então, a cada momento que você for levar uma torre, o que é importante para todo mundo? Todo mundo, a maioria dos jogadores, vai ter o totem vigilante. Coloca o totem vigilante no flanco, no lado onde o inimigo pode tentar chegar e vai tentar chegar para cima de você. Esse arbusto, vale guardar? Vale, mas não é um arbusto tão importante, por isso que é um arbusto muito comum de fazerem bait, de prepararem armadilhas. E no geral, você tem que sempre pensar, vamos agora pro barão, agora é o momento de barão, o ar do barão, gasta o sentinela, seu trinket, tudo no barão. Não, agora é o momento de vamos tentar roubar o azul e puxar a rota inferior, o Arda desse lado. Dificilmente você vai ter sentinelas suficientes para sempre colocar o ar de sentinela no mapa inteiro. Então você sempre tem que ter suas prioridades, saber analisar isso e utilizar da forma correta. Mais importante do que colocar a sentinela no lugar certo é colocar na hora certa. Porque muitas vezes você coloca uma sentinela e fica lá pra sempre, uma detectora no caso. Ou você coloca uma sentinela que não passa ninguém lá. Tem que ser na hora certa. Com 10 minutos, você não vai colocar uma sentinela no barão. Com o dragão morto, você não tem que guardar o dragão. Claro que você tem que estar sempre ligado para guardar as defesas do time inimigo, as ligações da própria selva do time inimigo, e assim poder ter visão também do jungler. O arbusto importante, voltando só, para você ter visão da selva inimiga é esse é importantíssimo, e este aqui.
Desse lado é muito mais difícil nos azuis, por isso que o azul é um campo onde a gente vê menos briga, até competitivamente, só se rolar inversão, mas o vermelho ele é um lado mais vazado, porque tem a trimoita, tem esse pedaço aqui, tem, nesse caso, 2 jogadores na rota inferior, esse aqui é um lado que tem que tomar mais cuidado com o sentinela. Aqui é o caso de se o inimigo for gankar a rota inferior, você vai e contesta na rota superior. Enfim, eu acho que eu cobri bastante coisa de sentinela, espero que tenha ajudado vocês. Uma coisa que, só pra finalizar, começo de jogo, quando que você vai fazer o dragão? Quando a rota inferior recuar, ou a rota do meio recuar, ou quando o jungler inimigo estiver no topo ou na base. São as situações. E é nisso que você vai puxar uma tomada de decisão de dragão, ou mesmo de barão. Vamos dizer, você jogou o jungler morto, 2 pra base, dá pra limpar o barão e fazer o barão. Enfim, fiquem ligados nas próximas aulas abertas, a gente ainda vai cobrir muito mais coisa, ainda vou cobrir muito mais coisa. Ainda demora um pouco pra passar dos campeões, de campeão a campeão, mas tenho certeza que vocês vão gostar também do conteúdo até lá. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!